Beleza. Boa noite, gente. Boa noite. Então, hoje, 16/8, a gente está aqui com a terça astronômica do segundo semestre. O projeto que a gente tem um grupo JEDI, grupo de ensino, divulgação de astronomia e intercâmbio, o nosso bonequinho Mestre Yoda ali. E nosso grupo, qual que é a missão dele? É fazer atividades relacionadas à astronomia, divulgação de astronomia, e a gente tem a terça astronômica, astronomia no Rola Moça, que acontece no primeiro sábado de cada mês, lá no Parque do Rola Moça. E se você quiser participar, não tem nada não, é só brincar que a gente está aí, tá bom? Hoje, na nossa terça astronômica, nós temos a presença ilustre da professora Fabiana. Aplausos para a professora Fabiana. Vai falar para a gente sobre a astrobiologia. Antes de ir formalmente, quero dar aqui alguns agradecimentos, porque o nosso grupo acontece com o apoio de muita gente. Tem uns patrocínios, né? Então, patrocínio da Coordenação de Ciência, Pazine, Adelso, Leila, o Alfredinho que está aqui, o professor Léo. Levanta aí, Léo. Pessoal da moral aí, ó. A gente também, ó, alunos que estão fazendo outra coisa que a gente faz no JEDI, é um curso de formação de professores. A gente já está na terceira edição e o pessoal sempre participa aqui com a gente. A gente tem que estar a presença aqui da Carla, professora lá do nosso curso de formação lá no do Abraão, e de um ex-aluno nosso, Luiz. Luiz, que está pensando em fazer um projeto de astronomia na sua escola. Então, essa é a ideia. A astronomia está aí para a gente poder divulgar a ciência. E eu convido vocês a abraçarem essa ideia. Temos também uma presença muito ilustre, que é uma menção honrosa ao Arthur, o lendário Katana. Por favor. Vem aqui para você filmar, Katana. Katana, menção honrosa, o homem que foi... Como é que é a história, Katana? Você foi jubilado por todas as coisas aqui, mas a astronomia é um trem que você sempre gostou. Eu vinha pra cá, porque eu matava aula. Eu era sempre não matava aula nessa coisa. Eu só vinha fazer o que não valia nada. Tipo assim, não valia nada não, que era bacana. Não, você é parceiro, nosso peixe. Obrigado, parceiro. Também que a gente tem a presença do nosso querido Júlio. Cadê o Júlio? Júlio, parceiro nosso aqui, técnico, está sempre presente. Catana, e agora vamos começar aqui a passar para a Fabiana. Então, a professora Fabiana é professora efetiva de Biologia do Cefet-MG, bióloga, doutora e pós-doutora em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na pesquisa e utilização de probióticos e uso de... Por isso, tá? E atualmente ela está trabalhando com duas vertentes, com três coisas aqui na gente. Ensino e divulgação científica, no caso astronomia, nosso grupo JEDI aqui da Coordenação de Ciência, astrobiologia, e ela está fazendo educação ambiental. E ela vai falar hoje sobre astrobiologia, busca de vida extraterrestre. Com vocês, professora Fabiana. Boa noite, gente. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos e ao professor Leonardo pelo convite e também ao professor Sidão pelo apoio nessa minha nova jornada na astrobiologia. E como vocês já viram pela minha formação, na verdade eu sou microbiologista e esse ramo da astrobiologia está sendo novo, então eu estou aprendendo bastante. A gente vai começar com uma pequena introdução, que posteriormente, inclusive, o Sidão dará continuidade nessa questão de exoplanetas, a possibilidade de existir vida fora da Terra. Começando com a introdução, então, de a astrobiologia e a busca de vida extraterrestre. Bom, a possibilidade de existir vida fora da Terra, ela está sendo cada vez mais crescente e de interesse de pesquisadores. Isso se dá devido ao desenvolvimento mais acelerado que a gente tem das nossas tecnologias e também do crescente conhecimento que estamos adquirindo do nosso universo, do sistema solar, de como que ele funciona. É a primeira vez na humanidade que nós temos metodologias científicas para verificarmos a possibilidade real dessa vida fora da Terra. E esse interesse crescente gerou um ramo da biologia, na verdade um ramo das ciências, que está preocupado com a busca de vida fora da Terra e os efeitos de ambientes extraterrestres sobre os organismos vivos. A astrobiologia, na verdade, ela se preocupa também em compreender a origem da vida na Terra. Nós temos sempre que partir do pressuposto que a gente tem que procurar aquilo que nós conhecemos. Não podemos procurar aquilo que não temos conhecimento, que não sabemos ainda.
Então, está preocupado tanto com a origem, com a distribuição e a evolução da vida aqui na Terra, assim como o futuro da vida do universo, não só o futuro da vida do universo, mas o futuro da humanidade e possivelmente a nossa ocupação no espaço. Várias terminologias têm sido utilizadas ultimamente para descrever a astrobiologia, xenobiologia, exobiologia, só que atualmente está caindo em desuso as terminologias que são sinônimo de astrobiologia, que fazem referência a algo externo. Exatamente porque a gente ainda não tem a certeza, inclusive, da origem da vida. Então, os termos mais utilizados e empregados atualmente é a astrobiologia. Bom, a astrobiologia, ela não se preocupa somente com a vida do planeta como uma forma isolada, sem haver interação com o próprio cosmos. Para a astrobiologia, a vida na Terra, ela inclusive é uma peça que interage e sofre interferência do cosmos. Por isso a importância de entendermos a origem do processo do universo, para compreendermos qual é a origem, qual é o progresso que a vida tomará a partir de em diante. E como é um tema muito amplo, a astrobiologia conta com várias ciências, com a astronomia, com a paleontologia, com a química, com a própria biologia, geologia. Essa gama de disciplinas, essa gama de temas, elas são importantes para a questão inter e multidisciplinar, contando com as ferramentas atuais dessas ciências para ajudar a compreender o processo da astrobiologia, o processo da vida. Só que a gente não dá para dar consequência à palestra se a gente antes não entender o que é vida e como ela se originou. O que a gente está procurando lá fora? Quais são os nossos conceitos de vida? Como ela se originou na Terra, para compreendermos a possibilidade dela existir fora daqui do planeta. Então, o que é vida? Uma palavra que vem sempre percorrendo a mente, principalmente de filósofos e religiosos. Há inúmeras definições do que poderia ser vida. Só que o início da definição veio lá com Aristóteles, em 384 a 322 a.C. Ele já começou, no seu Tratado da Alma, já começou a discutir, a diferenciar o que seria a vida, o que diferenciaria os seres inanimados dos seres animados. Os seres inanimados passivos e os seres animados teriam uma psique, uma alma. Eles seriam capazes de se nutrir, de se reproduzir e perecer por si só. Esse seria o conceito de vida já dado por Aristóteles, que a gente até incorporou um pouco também desse conceito, que a gente vai ver ali na frente. Já para nós, na área de biologia, a gente costuma definir vida caracterizando, dando algumas características. Como, por exemplo, constituído por célula, todo mundo aprende isso, a unidade básica da vida é a célula, é o que separa o meio interno do meio externo. Eles nascem, vivem, reproduzem, têm metabolismo próprio. Essas são as características que a gente vê sobre a vida. Só que muitos pesquisadores acham essa caracterização insuficiente para descrever o que seria vida, porque, inclusive, não abrange a grande diversidade de vida que nós temos aqui. Então, uma das hipóteses mais utilizadas hoje, que eu selecionei duas, que na verdade são 5, mas a gente vai falar mais de duas, que abrangem de forma geral o conceito de vida, seria o da autopoiese e a vida como seleção, como replicação. Como se nós fôssemos dominados pelo DNA e tivéssemos como objetivo passar nosso gene para frente. A autopoiese, na verdade, ela trata o quê? Que o ser vivo ele é um organismo fechado. Se ele é fechado, então, ele é uma célula, tem limite do externo e do interno, só que ele é extremamente organizado e tem uma rede de interações dentro da célula, dentro desse compartimento fechado. E essas interações, inclusive, trocam energia e matéria com o meio ambiente em que vive. Já a vida como seleção de replicadores, ele trata da capacidade dos seres vivos de reproduzirem cópias de si mesmo, mantendo suas características genéticas básicas através das gerações e de, ao mesmo tempo, sofrerem modificações genéticas advindas dos processos de mutação ou recombinação, evoluindo. Trata-se aqui também da capacidade de reproduzir, mas abre parênteses para que essa vida não está pronta, terminada. Ela pode ser, inclusive, adaptada, melhorada pela seleção natural. Com isso, nós vamos ter um conceito de vida para as nossas pesquisas de vida fora da Terra.
que então constituiria a vida? O que seria vida para a gente procurar? Vida, na verdade, o sistema vivo mínimo, ele pode ser definido como um arranjo molecular especialmente definido, como a fronteira. Aí a gente entra de novo, né, na partícula de célula, delimitação do que está fora, do que está dentro, sintetizado pelo próprio sistema, que se automantém, regenera todos os componentes do seu interior e é capaz de se reproduzir. Então, ou seja, ele tem o metabolismo, passa os agentes para fora, para frente, e faltou uma questão aqui que, na verdade, é a sua capacidade de interação com o meio ambiente. Então, esse é o conceito mínimo de vida que estamos procurando. Bom, já sabemos o que é vida. Agora, como que ela se originou? Como é que surgiu o primeiro ser vivo? Se a gente observar aqui nessa questão de tempo, da escala geológica, nós observamos que a origem da Terra é aproximadamente de 5 bilhões de anos. As primeiras rochas, elas surgiram há aproximadamente 3,9 bilhões de anos, e os primeiros seres vivos, não os primeiros seres vivos, os primeiros fósseis que fazem referência a uma célula, a um ser vivo, data aqui de 3,5 bilhões de anos. Então, provavelmente, a origem da vida está nessa transição aqui, entre 3,5 e 3,9 bilhões de anos, que a gente chama de transição à vida molecular. O que aconteceu desde a formação das rochas até o surgimento do primeiro ser vivo? O que fez uma rocha transformar-se, ser disponível, possibilitar matéria orgânica e gerar uma vida? Uma das explicações para esse surgimento dos primeiros seres vivos vem da hipótese de Oparin e Haldane, dois pesquisadores. Do que se trata essa teoria? Bom, a gente sabe que no início da Terra foi bastante turbulento. Por quê? Terra com altas temperaturas, né, e toda hora sendo disseminada por asteroides, então sofriam colisões com asteroides regularmente. Inclusive são graças a essas colisões que a gente tem a grande quantidade de água que nós temos aqui hoje, de carbono, vindo dessas colisões com asteroides. Essa turbulência toda existente na Terra primitiva gerava altas temperaturas que dificultava a presença da água no estado líquido. Em um determinado momento, a Terra começou a esfriar e possibilitar a formação de poças d'água na região mais baixa da crosta. Nós tínhamos, de acordo com Oparin, uma atmosfera primitiva, composta de metano, gás carbônico, hidrogênio, cianeto, amônio. Esses gases presentes na atmosfera primitiva, eles sofriam inseminação constante de raios ultravioletas, de radiação, altas temperaturas que tinham aqui, inclusive descargas elétricas também por tempestades. Essas grandes variedades propiciaram a formação de moléculas orgânicas. Essas energias de radiação e da própria energia elétrica de descargas elétricas permitiam a formação de moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas elas eram trazidas para a Terra através das chuvas. Quando se chovia, então, formavam poças de água que eles chamavam de poças de matéria orgânica, com bastante quantidade de matéria trazida da atmosfera. Novamente ainda a Terra tinha altas temperaturas, com o passar dos dias essa água que formava a poça, ela evaporava. Quando a água evaporava, aumentava a concentração dessas matérias orgânicas, com a alta temperatura e a alta incidência de radiação, forçava a uma reação química, propiciando moléculas mais complexas, como as proteínas. E quando se formavam essas proteínas complexas que estavam naquela poça de água seca, a chuva, quando caía novamente, possibilitava com que essas moléculas complexas se aglomerassem. Formassem aglomerados de proteínas, e essas proteínas, quando aglomeravam, elas eram cercadas por moléculas de água, formando assim um organismo fechado, um circuito fechado. E com o passar do tempo, as reações químicas que ocorriam dentro dessa partícula fechada se tornaram mais complexas, dando origem ao primeiro ser vivo. Que aí nós chamamos, inclusive, essas moléculas primitivas da vida de conservado. Essa foi a teoria da origem da vida, né, determinada pelo Oparin. Para aceitar essa hipótese, Stanley Miller, que era aluno, inclusive, na época do Arnold, tentou esquematizar. Falou, bom, então
se a vida, se moléculas orgânicas podem ter vindo de partículas inorgânicas, vou construir um equipamento e testar essa hipótese e ver se eu obtenho também essas partículas orgânicas. Então ele tinha um balão com água aqui para representar os nossos oceanos primitivos que estavam a altas temperaturas. Então aqui tem mais ou menos 80 graus Celsius. Essa água evaporava, esse vapor d'água evaporado, ele ia compor a nossa atmosfera primitiva, que era composta aqui pelo metano, hidrogênio e amônia. As descargas elétricas das tempestades foram representadas aqui, para as descargas elétricas, tudo para intensificar, simular essa terra primitiva, essa atmosfera primitiva. E um condensador aqui para simular a chuva, gerando as poças de águas aqui. E esse equipamento ficou em funcionamento durante algumas semanas. Ao final do experimento, Stanley percebeu a existência de moléculas que não tinham no início do experimento. E essas moléculas eram os aminoácidos. Então, foi a partir dele que deu origem à química pré-biótica. A partir de átomos inorgânicos, de reações químicas, foi possível obter uma molécula que até então só se conhecia ser orgânica, somente seres vivos eram capazes de produzir. Esse experimento de Miller, atualmente, ele tem mais um caráter histórico para nós, da sua importância, de como ele foi feito. Porque a gente sabe que hoje a Terra primitiva tinha uma constituição um pouco diferente, não, diferente do que ele propôs. A constituição é principalmente 80% de gás carbônico, 10% de metano e 5% dos demais, né, monóxido e nitrogênio. Mas mesmo com essa camada, com essa nova Terra primitiva, com esses gases aqui presentes, foi feito um experimento similar ao experimento de Miller, e esse experimento similar ao experimento de Miller também obteve as mesmas moléculas orgânicas. Bom, a gente já viu como se surgiu as primeiras moléculas orgânicas. Agora a pergunta que se vem é, na vida, na definição de vida, uma das características é que ela também tem que se nutrir, tem que se manter, tem que se desenvolver. Como que se dá esse desenvolvimento, então? Como que esse ser vivo formado se mantém? De onde ele tira energia? Uma das primeiras teorias seria de que a Terra, no início, tinha muita matéria orgânica, inclusive nos poços de água. E esse excesso de matéria orgânica foi utilizado pelos nossos conservados como alimentação. Então, nossos primeiros seres vivos seriam heterotróficos, porque tinham quantidade suficiente de alimento para se manter, se multiplicar, até que pudesse surgir o aparecimento dos primeiros autotróficos. Só que muitos pesquisadores acreditam que na atmosfera primitiva real, a quantidade de matéria orgânica existente seria insuficiente para permitir o desenvolvimento, quanto mais a multiplicação desses seres primitivos, para se permitir o aparecimento dos seres fotossintetizantes. Então, o pesquisador alemão, Gunther, propôs que, na verdade, os primeiros seres vivos seriam quimio-autotróficos. Seriam isso. Os seres vivos estariam presentes nas rochas e eles obteriam sua energia a partir das reações químicas. E o interessante é que a grande quantidade de enxofre e ferro existente na Terra primitiva era alto. E esse, inclusive, é um metabolismo utilizado pelos micro-organismos extremófilos. Os micro-organismos que conseguem viver em condições adversas ao meio, em alta salinidade, alta temperatura, altos pHs. Inclusive, eles conseguem viver perto de vulcões oceânicos, que são as nossas famosas arqueobactérias. Então, a descoberta, inclusive, das arqueas foi um suporte para que nossos primeiros seres vivos teriam sido quimio-autotróficos e não heterotróficos. Esse aqui é o representante dos nossos extremófilos, nossas arqueobactérias. Uma outra coisa interessante é que durante a própria realização da quimiossíntese para obtenção de energia, a molécula liberada, o ácido, juntamente com a pirita, iriam formar os primeiros seres vivos. Como assim? A pirita, famoso olho de touro, ela absorveria essas moléculas orgânicas geradas, essa molécula ácida, devido à diferença de polaridade. Então, uma vez produzida a energia e essa nova molécula, ela ficaria absorvida, ficaria presa na pirita aqui. Isso, inclusive, possibilitaria que acontecessem mais reações químicas dentro daqueles compostos
para transformar em moléculas mais complexas. Então, seria a origem dos primeiros metabolismos, daí aqui, nos primeiros autotróficos primitivos, juntamente com a pirita. Outro componente que também é muito falado na literatura como um dos contribuintes para a formação da vida é a argila, também pela sua capacidade de absorver as moléculas, de manter as moléculas presas, permitindo que as reações aconteçam e fixem naquele mesmo lugar, o que daria origem futuramente às primeiras células, ambientes contidos, fechados, onde acontecem reações químicas para a manutenção da vida. O mais interessante de tudo é que esses componentes da vida, não só os átomos, como também os aminoácidos, já foram encontrados em estrelas e são disseminados pelo espaço. Vários meteoros que caem aqui na Terra, quando foram analisados, encontram-se matéria orgânica e encontram-se também proteínas complexas. Então, nós podemos observar que essa formação de proteínas complexas estão presentes no universo. Então, o universo tem um grande potencial para abrigar vida, como a gente, inclusive, conseguiu ver pelo experimento realizado naquela época num laboratório simples, na década de 50, por Stanley Miller, que as moléculas precursoras da vida, como as próprias moléculas complexas formadas pelos organismos vivos, estão disseminados no universo. Se essas moléculas elas estão disseminadas no universo, então não teria vindo a vida de fora? Será que a vida, na verdade, não aconteceu, não surgiu aqui? Ela veio de fora, trazida do universo, do cosmos para cá? O primeiro cientista que propôs essa ideia foi o sueco Arrhenius. Na verdade, Arrhenius acreditava que a vida na Terra ela veio de esporos trazidos por poeiras cósmicas. Se estabeleceu aqui, encontrou condições propícias para o seu desenvolvimento. E essas novas teorias, elas recebem o nome, essas hipóteses de surgimento da vida, recebem o nome de panspermia. Tá? Então, é a busca de vida, que a origem da vida, na verdade, não estaria aqui na Terra, ela veio de fora. Então, na verdade, panspermia, a gente transferiu o problema do surgimento da vida. O interessante é que, inclusive, moléculas importantes para a formação de vida estão presentes no universo, com uma grande quantidade de água, e ela vem ganhando cada vez mais força, porque os cientistas estão percebendo que o universo não é tão inóspito quanto se acreditava ser. Inclusive, a vida não é tão frágil, se a gente for levar em consideração as nossas arcobactérias, que vivem em ambientes extremos. Isso ampliou a faixa de possíveis astros para abrigar vida. A NASA, inclusive, já em agosto de 2011, publicou a descoberta de adenina e guanina em meteoritos. E também já tinha percebido, na presença de poeiras cósmicas, de moléculas orgânicas complexas. Se a vida tem grande possibilidade de estar acontecendo lá fora, que tipo de vida nós iríamos procurar? Primeiro, existe vida lá fora? Sim. Qual é o tipo? Então, na verdade, nós estamos procurando vidas que pareçam com a nossa. Essas vidas que pareçam com a nossa que é o nosso foco de estudo. Se a gente parar para olhar que vidas que nos cercam, vamos tirar a humanidade, o homem do centro da vida. Se a gente olhar aqui, qual é a maior quantidade de seres vivos que essa Terra abriga? Grandes mamíferos? Artrópodes, que são os insetos? São as maiores quantidades de seres vivos que abrigam aqui? Complexos? Não são essas a grande quantidade. A grande maioria são as bactérias, tá? Então, nós temos muito mais organismos microscópicos do que macroscópicos. E esses micro-organismos, eles causam um impacto muito maior na atmosfera, na biosfera, do que os seres macroscópicos, do que os seres micro-organismos. Como assim? Um dos exemplos do impacto que esses micro-organismos causam na nossa biosfera está na produção do ozônio. A produção do ozônio, a nossa camada de ozônio só é possível pela grande quantidade de moléculas de oxigênio que são liberadas na atmosfera constantemente pelas nossas cianobactérias. Assim como a presença de metano na atmosfera. Nós temos grande quantidade de metano devido à atividade de micro-organismos comensais, intestinais ou mesmo decompositores da matéria orgânica. Essa produção constante gerou uma camada de metano que ela é perceptível para um observador fora da Terra.
assim como o ozônio. Então, nós podemos observar que o que nós conseguimos enxergar são as bioassinaturas deixadas por seres micro-organismos, enquanto que os seres macroscópicos praticamente ficam escondidos sob aquela atmosfera. A gente sequer faz ideia do que existe naquele planeta. Dependendo se for baleia, os grandes elefantes, os grandes animais, ficam imperceptíveis na atmosfera. O que conseguimos enxergar são as bioassinaturas deixadas pelos seres microscópicos. Isso também é possível, principalmente na Terra, devido à origem microbiana, que data de 3,5 bilhões de anos, em comparação com a macroscópica, que é de 0,6 bilhões de anos. Então, tem uma extensa história no desenvolvimento da Terra. E aí foi possível deixar essas marcas registradas perceptíveis fora do planeta. Mas daí a gente entra no paradoxo, então, da astrobiologia. Quais seriam nossos ETs? Os ETs da vida real, os ETs da vida moderna para o mundo científico. Os ETs da vida moderna, na verdade, eles são invisíveis a olho nu. E exatamente por serem invisíveis, eles se tornam perceptíveis. Tem bioassinaturas que são procuradas pelos estudos, principalmente em pesquisas desenvolvidas pela NASA. Voltando à questão do ozônio, mas será realmente que a presença de ozônio seria uma caracterização, uma bioassinatura da presença de vida? Acreditam-se que sim, porque a molécula de oxigênio é extremamente reativa. E o oxigênio, o ozônio, ele também sofre dissociação frequentemente pelos raios ultravioletas. Então, para a manutenção de uma camada de ozônio, como a gente conhece hoje, é necessária uma reposição constante de moléculas de oxigênio, que só é possível na presença de seres autotróficos. E essa camada de ozônio, inclusive, também é perceptível por raios raios infravermelhos, quando se pesquisa gases em astros lá fora. A outra molécula que a gente já viu é o metano. O metano também sofre grande dissociação pelos raios solares, consequentemente eles se dissipam muito fácil, e para que eles estejam presentes em grande quantidade na atmosfera, é preciso que ele esteja sendo produzido continuamente. Só que também nós temos um outro problema. O metano ele é produzido de forma abiótica. Então, em planetas que já são naturalmente, têm sua história evolutiva na forma gasosa, a presença de metano não nos diz nada, porque eles já possuem grandes quantidades de metano e sofrem pouca dissociação dos raios ultravioletas. Mas a presença do metano em planetas rochosos nos diz muito. Se tem a manutenção dessa camada, significa que há produção por seres micro-organismos, como o que acontece na Terra. Planetas rochosos como Marte e Vênus. Inclusive, Marte procurou se havia algum resquício de metano e de ozônio na sua atmosfera. E outros constituintes de bioassinatura? Um deles, logicamente, seria a água. Nós somos formados pela maior quantidade de água. Isso é um indicativo, inclusive, de que a vida originou na água e que a gente carrega parte dos oceanos nas nossas células, para a gente poder enfrentar esse continente árido. O mais engraçado, inclusive, é que a Terra, para os padrões cósmicos, é árida. Quando se pega planetas, inclusive, dentro da própria sistema solar, depois de Júpiter, a constituição de água desses astros chega a ser mais de 50%. Claro que está em forma congelada, está na forma de gelo. Mas a água, então, é um indício fundamental para que haja presença de vida como nós conhecemos. E ela é muito antiga no universo e está muito presente nas variedades dos astros e nas diversas constelações. Data-se de que, na verdade, o hidrogênio ele formou junto com o Big Bang. E o oxigênio, que é o terceiro elemento mais abundante do universo, veio logo atrás, 4 milhões de anos depois, quando as primeiras grandes estrelas começaram a morrer. Com isso, a gente vê a importância do meio líquido para a presença de vida. É um dos fatores mais pesquisados. Daí que eu vou só pegar um ganchinho na palestra que o Sidão vai dar sobre os exoplanetas. A importância de existir a água-vida como um pré-requisito, de água líquida como pré-requisito para a vida. Nisso, a gente tem que olhar a distância que esses astros se encontram de sua estrela.
Se esses astros estiverem muito longe da estrela, consequentemente a água estará na forma sólida. E se estiver muito perto, como Mercúrio, praticamente não terá grandes quantidades porque foi evaporado. Então, a presença de zonas que a gente chama habitáveis, que é a distância do planeta em relação à sua estrela, favorece a presença de água líquida, é muito pesquisada nas questões de astrobiologia. Outros constituintes também importantes que nós conhecemos é o nitrogênio e o carbono, que também foram formados há 11 bilhões de anos com a morte de grandes estrelas, e também outros constituintes das moléculas orgânicas, como o nitrogênio e como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e carbono, eles são extremamente abundantes no universo e eles constituem mais de 90% da matéria orgânica presente aqui na nossa Terra. Não só os átomos inorgânicos que formam a vida, como a própria molécula da vida, os aminoácidos, já foram encontrados fora do universo. Então não são só os seres vivos que são capazes de produzir aminoácidos, de forma abiótica também, sem ser vida, como a gente já conseguiu determinar por Stalin no seu experimento e por pesquisas em meteoros. Esse aqui é um meteorito, é chamado de Nagahan, que foi encontrado lá no Egito, em 1911 aproximadamente. Tem até uma história muito interessante, porque diz que quando esse meteorito ele entrou na atmosfera, ele se fragmentou e um desses pedaços caiu sobre um cachorro que pulverizou na hora. E aí corre-se essa história, só tem uma testemunha, só um fazendeiro viu, não há registro, não há história, não há nada. Somente Mohamed presenciou esse fato e inclusive relatou para os cientistas. Foi-se percebido a presença de aminoácidos importantes e de moléculas orgânicas complexas, como a glicina, alaninas, ácido butírico. Só que essa descoberta aqui, que ele continuou sendo analisado durante várias décadas, ficou com um respaldo meio duvidoso, porque não se sabe até quando essas complexas matérias orgânicas vieram com o meteorito ou foi uma contaminação ao entrar aqui no planeta Terra. Como tem essa história do cachorro pulverizado, ficou uma dúvida em relação à origem dessa matéria orgânica, se foi originada realmente do espaço ou se foi contaminação. Mas como a gente pode observar, os ingredientes para a vida são muito frequentes no universo, assim como os planetas rochosos, que devem superar a casa dos trilhões. Então, não é possível que não há uma outra região do universo que também seja capaz de abrigar a vida. Visto isto, essa procura, essa esperança de se achar vida, dado a vastidão do universo, faz com que os cientistas busquem bioassinaturas. São missões espaciais a outros astros, buscando alguma coisa que os ajude a entender e a identificar se naquela região poderia ou pode ocorrer a vida. Vários acontecimentos, quando se iniciaram essa pesquisa, deram um ânimo, deram um gancho para os astrobiólogos continuarem esse processo. Um deles foi encontrado esse meteorito aqui, denominado ALH84001. Ele é histórico porque eles encontraram, alguns cientistas dizem ter encontrado, microfósseis presentes nessa rocha marciana. Mas, no entanto, não há estudos que consigam comprovar com 100% de certeza que essas ondulações e modificações na superfície da rocha sejam fósseis microbianos. Outro acontecimento foi a descoberta dos exoplanetas, quando eles conseguiram detectar o primeiro exoplaneta e fotografar. Então, eles viram a possibilidade de existir planetas rochosos, planetas que inclusive têm sua própria estrela, que orbitam sua própria estrela e que têm uma capacidade de abrigar vida, expandindo assim ainda mais as condições para se encontrar vida fora da Terra. Como Marte sempre abrigou o interesse e o imaginário da humanidade, foram feitas várias missões procurando entender e compreender e pesquisar se realmente existem os marcianos. Um dos primeiros experimentos, umas missões realizadas, foi a Viking. Viking, na verdade, eram duas